Capítulo 47 Perigo no Mar 2. Seguria um pouco. Ah, sim. Leifina soltou uma risada estranha quando recebeu Lia. A misteriosa criança parecida com uma fada fez com que seus instintos maternais aflorassem sem que ela percebesse. Mãe, estou com fome. Lia disse apontando para o peito de Leifina, claramente querendo um pouco de leite. Leifina, no entanto, congelou e ficou ali com uma expressão vazia. Senhor! Dê-lhe isto para beber. Ulk tirou uma garrafa de leite que ele havia preparado com antecedência de sua bolsa de sábio. Observando-a tomar o leite, Aris falou. Você precisa encontrar uma maneira de controlá-la. Preciso domesticá-lo adequadamente antes que isso aconteça. Por causa da quantidade ridícula de mana em seu corpo, seria problemático se ela decidisse fazer birra. Dragões se tornaram uma coisa de lendas no continente. Após a guerra entre deuses e demônios, eles se mudaram para outro plano, em busca de um novo lar. Como isso ocorreu há muito tempo, não havia um método conhecido para criá-los. É uma criatura muito especial para ser capaz de falar tão cedo. Deve ter aprendido a linguagem humana enquanto esperava em seu ovo. Os dragões eram criaturas muito inteligentes e podiam aprender rapidamente qualquer coisa. Ulk procurou em sua bolsa do sábio antes de pegar um vestido azul claro. Use-o para cobrir Lia. Eram algumas roupas extras que ele havia juntado graças à ajuda de Elizabeth. Ah, é tão fofo! Aris gritou ao vê-la coberta pelo vestido. Completamente diferente do demônio louco que estava decidido a destruir o mundo apenas alguns dias atrás. Parecia que estar tão perto de Azura a tornava muito mais dócil. Já que ela consegue falar, ela vai precisar de um amigo. Ulk chamou Songana e Undine para que pudessem se entender. Vocês, meninas, joguem bem. Irmã. Lia sorriu para eles, e Undine sorriu de volta. Olá, meu nome é Undine e sou um espírito da água. Eu sou Songana. Ela gaguejou, deslumbrada com a fofura do novo amigo. Deixando as três meninas para trás para brincarem juntas, Ulk olhou para a vasta extensão do mar enquanto planejava seus próximos movimentos. Primeiro preciso colocar as mãos no anel de arco-íris de 7 cores. Criar itens de alta qualidade como esse também exigiria o uso de pergaminhos. Claro que mesmo que ele tivesse os pergaminhos e as matérias-primas necessárias, a peça ainda não poderia ser criada sem alguém que tivesse a classe ferreiro. Sem mencionar que eles também teriam que ser razoavelmente qualificados. Preciso encontrar Dexter para isso. O anel de arco-íris de 7 cores era um item de grau S. Foi apenas por pura sorte que Isaac conseguiu obtê-lo. Ele obteve o manual de instruções para o anel de arco-íris de 7 cores explicando o método de fabricação e quais materiais eram necessários, tudo por pura sorte. Ele até conseguiu se encontrar com Dexter mais tarde, encontrando alguém para fabricar seu anel. Ele havia aprendido isso com a ostentação de Isaac no passado. Tudo começou em Landium. A cidade portuária que servia como centro comercial para regiões próximas logo se tornaria um campo de batalha. Naturalmente Ulk era a única pessoa que sabia disso. Na verdade, ele não sabia de todos os detalhes, e era por isso que estava com tanta pressa. Seria irritante se ele perdesse o evento. O que te leva a trabalhar tanto? Enquanto Ulk estava ocupado contabilizando uma série de variáveis, Irene se aproximou por trás. Desejar por fim a este pesadelo. Isso lhe trará felicidade? Irene perguntou, olhando para ele com seus olhos dourados e com um olhar interessado. Talvez, pelo menos todos os outros tenham uma chance de encontrar a felicidade. Eu conto entre esses? Claro. Parece que foi uma boa decisão segui-lo, afinal. Embora ela tivesse se tornado sua vassala, Ulk ainda não havia ordenado que ela fizesse nada. Sua única intenção era ajudá-la a descobrir sua própria identidade e, graças à ajuda dele, Irene foi mudando aos poucos. É muito cedo para dizer, ainda há um longo e traiçoeiro caminho pela frente. Estou pronto para isso. Ela deveria ter morrido, mas o Ulk lhe deu uma nova chance. Pela primeira vez, ela teve a liberdade de fazer suas próprias escolhas e decidiu seguir o Ulk por mais algum tempo. Irene olhou para o horizonte, uma visão que ela nunca tinha visto antes. Tudo era tão estranho para ela e, ao mesmo tempo, misterioso. Quando ela estava prestes a abrir a boca para falar mais uma vez. Chefe, grande problema. Ung Sang-hun, que estava no ninho do corvo, gritou. O que é? Temos vários navios piratas vindo em nossa direção.
Ung Sang-hun conseguia enxergar bem mais longe do que eles devido à luneta instalada ali em cima. Era uma emergência, então o Uyuk chamou todos para se reunirem no convés superior. Vocês podem ficar aqui por enquanto. Não havia necessidade de usar todos os membros do seu grupo para isso. Tudo o que ele tinha que fazer era varrer qualquer inimigo antes que eles chegassem perto demais. Afinal, ele era quase invencível quando estava no mar. OOOH. Quando ele invocou o jovem Kraken, ele colocou a cabeça para fora da água e berrou. Os piratas que tinham vindo para saquear o navio ficaram atordoados, mas rapidamente abriram fogo com seus canhões. Bang! Bang! Havia vários barcos em sua frota, então eles tinham um poder de fogo decente, mas estava longe de ser suficiente para derrubar o Kraken. Atacar isso era basicamente o mesmo que cometer suicídio. Louco! O que é aquilo? Apesar de jovem, o Kraken era mais do que grande o suficiente para bloquear o horizonte quando se erguia acima da água. Apesar de ter sido domado por Uyuk, sua natureza desenfreada veio à tona quando ele enfrentou piratas no mar. Poderia até mesmo afetar temporariamente o clima nas correntes por um curto período de tempo. Cool! Os navios piratas perderam a capacidade de navegar quando colidiram uns com os outros. Capitão Dirk, o que devemos fazer agora? Aspas. Droga! Era tarde demais para eles recuarem, pois o medo se espalhou entre suas fileiras como um vírus. Toda vez que o Kraken balançava um de seus tentáculos, uma nave era despedaçada com um som alto de colisão. Qualquer coisa que caísse no mar se tornava presa dos tubarões que circulavam. Capitão! Quais são suas ordens? Um pirata gritou enquanto se agarrava desesperadamente ao mastro do navio. Se as coisas continuassem, eles seriam aniquilados. Eles estavam desesperados o suficiente para tentar qualquer coisa. Sai! Dirk examinou a monstruosidade diante deles, era claramente um Kraken. Eles tinham alguma chance contra uma criatura tão mítica. Quando ele começou a aceitar seu destino, uma criatura desconhecida, metade homem, metade peixe, pulou no convés deles. Tritão. Ao ver tal inimigo, os piratas rapidamente sacaram seus cutelos. Mate esse monstro. Não morreremos tão facilmente. Como já sabiam que estavam prestes a morrer, eles queriam pelo menos morrer com um estrondo. Infelizmente para eles, Tritão era muito mais forte do que eles esperavam. Sasaki. Várias flechas de gelo voaram pelo convés. Mesmo que ultimamente ele tenha feito principalmente tarefas servis, ele ainda era um semideus, afinal. Apesar dos muitos enfraquecimentos que ele continuou sofrendo, ele ainda conseguia lidar facilmente com fracotes como esses piratas. Quem é você? Estou apenas seguindo as ordens do meu mestre. Tritão tinha grandes expectativas em relação ao Uyuk ao ver o potencial que ele tinha. É por isso que ele escolheu apoiá-lo o máximo possível. Ele acreditava que o Uyuk estava bem ciente de quão injusto o sistema era, e que ele certamente se juntaria aos deuses. Mestre, você é o servo daquele monstro. Não me entenda mal. Aquele a quem ele servia era muito mais assustador do que aquele Kraken jamais seria. Até mesmo humanos teriam que temê-lo em breve. Pensando na energia demoníaca que residia dentro de Uyuk, Tritão esfaqueou Hangyut no convés de madeira. Cook. Ung Sang-hun chutou Dirk, que estava amarrado por uma corda, incitando-o a continuar andando. Incluindo ele, vários outros piratas foram capturados vivos. Você tinha uma equipe bem grande. Uyuk disse em um tom neutro. Ele estava diante do grupo de piratas segurando o relógio de bolso de Jake em uma mão. Eles estão todos mortos. Por causa daquele maldito Kraken. Não foram vocês que tentaram nos saquear. Dirk não tinha resposta. Obviamente eles tinham vindo para se envolver em algum saque, mas se ele dissesse a verdade, era provável que ele tivesse sua cabeça cortada. Com qual frota você está? Fazemos parte da Fúria da Serpente Marinha, um grupo que foi liderado por um rei pirata antes de ele morrer há cerca de 3 anos. Os piratas eram aventureiros e de espírito livre. Eles frequentemente se juntavam a novos grupos e os abandonavam depois de algum tempo. Isso aconteceria a menos que alguém com a influência e o carisma certos aparecesse para reinar sobre todo o mar. Por essa razão, havia várias frotas piratas. Todos os grupos tinham suas próprias características definidoras, porque pessoas que tinham muito em comum frequentemente se juntavam na mesma frota. Um rei pirata? Qual era o nome dele? Ao ouvir seu antigo título, Drake apareceu no convés.
Naturalmente, todos os piratas amarrados ficaram com uma expressão de puro terror ao vê-lo. Varraque! É um fantasma! Nenhum deles reconheceu o rosto de Drake. Dirk finalmente entendeu tudo. Não é de se admirar que o Kraken não tenha atacado esta nave, é porque esta é uma daquelas lendárias naves fantasmas. Quando eu faço uma pergunta, você responde novato. Drake colocou a ponta do seu cutelo contra o pescoço de Dirk. Embora estivesse agindo de forma impulsiva, o Wilk decidiu deixar para lá. Ele havia dito anteriormente que sabia a localização de um certo tesouro. Embora não fosse o momento certo para fazer isso agora, eventualmente ele gostaria de explorar o mar e procurar novas oportunidades. Encontrar tesouros e alcançar conquistas que nunca haviam sido feitas há 40 anos. Quem sabe, pode haver um tesouro-chave que só pode ser encontrado no mar. Barbaruiva, Barbarossa. Barbarossa? Quem diria que seria aquele punk que me sucederia? Espere, você poderia ser o primeiro rei pirata. Agora que a maldição do deus do mar havia sido retirada, qualquer pirata que se prezasse, incluindo Dirk, conhecia a história do primeiro rei pirata Drake. Drake assentiu e tirou o cutelo do pescoço. Já faz algum tempo que estou vivendo uma existência sem nome, a vida de um fantasma, mesmo que não tenha sido minha intenção. Oh! Dirk murmurou para si mesmo com um olhar de incredulidade. Francis Drake. Considerado um herói entre os piratas e dono de muitos tesouros secretos. Um dia, ele desapareceu de repente, e correram rumores de que ele havia sido amaldiçoado pelo deus do mar. Como os grupos piratas estão divididos hoje em dia? Barbarossa foi traído e morto por seu próprio tripulante, Edward Teach. Os homens sob seu comando se separaram, alguns seguindo Edward enquanto outros formaram seus próprios grupos. Edward Teach, também conhecido como Barba Negra. Os mares inteiros estavam agora em caos devido à sua ambição. A fúria da serpente marinha a qual Dirk pertencia era inimiga dele. Parece que podemos mantê-lo vivo. O Wilk pensou consigo mesmo enquanto continuava a ouvir a conversa entre os dois piratas. No passado, o caos em Landium estava ligado a Edward Teach, e Dirk por acaso tinha algumas informações sobre ele. Espero que possamos entrar em contato com a fúria da serpente marinha. Naquela época, quando ele interrogou Isaac, ele não descobriu todos os detalhes, então foi necessário coletar um pouco de informação. Depois de convocar os membros de sua tripulação fantasma para vigiar os piratas presos sob o comando de Dirk, o Wilk falou com Drake. Você aspira a ser o rei dos piratas mais uma vez? De jeito nenhum, eu só estava curioso sobre a situação atual. Embora a maldição do deus do mar tivesse sido suspensa, Drake não conseguiu atravessar a névoa negra que envolvia o navio abissal. Essa foi uma das principais razões pelas quais ele decidiu seguir o Wilk e aproveitar a oportunidade para retribuir sua gratidão. O tempo está piorando de repente. O mar é uma amante inconstante como sempre. Nuvens escuras podiam ser vistas se reunindo no horizonte. Quando as ondas começaram a balançar o barco, o Wilk sacou seu orbe do mar profundo. Uma tempestade está chegando. Com o orbe ele podia observar o que estava acontecendo bem longe deles, em outra parte do mar. Com base no que ele viu, eles podiam esperar ventos fortes e ondas descontroladas. Chegou a um ponto em que ele não tinha certeza se tinha mana suficiente para controlar aquele clima. Ainda assim, tentar seria muito melhor do que apenas ficar parado assistindo. Haha! Não se preocupe, capitão, este navio é forte, ela aguenta. Drake agarrou o volante enquanto soltava uma risada selvagem. Ao mesmo tempo, grandes gotas de chuva começaram a cair no convés, vindas das nuvens escuras acima deles. O Wilk fez com que seu grupo se escondesse abaixo do convés, enquanto ele e Tritão foram para a proa do navio. Há algo que você possa fazer? Aspas. Bem. O efeito negativo imposto a ele era muito restritivo, então, mesmo que ele estivesse no mar, em seu elemento, ele ainda não seria capaz de acalmar uma tempestade desse nível apenas com sua habilidade. Enquanto o Wilk continuava a encará-lo com um olhar apático, Tritão finalmente cedeu. Ok, vou tentar. Ele estava pronto para provar que era confiável para tarefas tão importantes. Enquanto Tritão segurava o orbe do mar profundo, o navio que antes estava sendo balançado pelas águas turbulentas, pareceu se acalmar um pouco. Ao influenciar as correntes marítimas, ele conseguiu pelo menos estabilizar um pouco o navio. Um bom trabalho. Afinal, sou um príncipe do mar, não um pescador a quem você entrega uma vara para pegar uma refeição. Ele tinha muito do que reclamar. O Wilk decidiu encorajá-lo um pouco.
Se você nos ajudar a passar por esta tempestade com segurança, eu o nomearei como primeiro imediato. Você finalmente reconhece minhas habilidades. Certo, então de agora em diante você será responsável por pescar todos os frutos do mar que consumirmos. Aspas. Aspas. Ele não tinha mais certeza se algum dia seria tratado adequadamente no futuro. Tritão olhou para o mar, quase chorando ao pensar em sua situação.